Fala galera, James Nara aqui para trazer para vocês mais um vídeo de curiosidade, falar um pouco de Boca Juniors, Boca Juniors, a pronúncia que você queira fazer. Vamos falar então sobre um apelido interessante, um apelido que talvez nem todo mundo conheça, eu até um tempo atrás não sabia. Falei, por que não fazer um vídeo sobre isso, né? No caso, eu tenho aqui algumas anotações para passar a vocês, porque envolve história, envolve dialeto, envolve bastante coisa de nacionalidade também, o que é bacana, enfim, história, futebol, tudo a ver. Vou trazer para vocês um pouco sobre isso. Então, aqui a gente já tem alguns slides para vocês acompanharem. E vamos ao vídeo, vamos falar aqui. Mas, antes de começar, você que gosta do canal, gosta, que chegou agora, e se você gostar do vídeo, deixa o like se gostar. Se gostar. Se não gostar, deixa um comentário explicando por que não gostou, para a gente procurar melhorar e trazer um conteúdo melhor também, dentro daquilo que você entende que é melhor. A gente vai avaliar e vai tentar fazer essa melhoria, beleza? Vamos falar então aqui sobre o apelido Xenenses, que eles dão o nome Xenenses. Por que chamam de chineses os torcedores do Boca Juniors? Seguinte, no caso, o Boca Juniors, é bom lembrar que o bairro La Boca, ele tem muitos imigrantes italianos. A Argentina, no geral, tem uma colônia grande de italianos. Você vê muitos nomes do futebol argentino que tem descendência italiana. Caleri, tem o Zanetti, o próprio Messi, que tem o Coutinho, esses nomes são italianos. Então, eles têm uma descendência muito grande, uma ascendência, uma colônia mesmo, tem muitas referências de origens italianas. E os primeiros habitantes do bairro La Boca, que é onde o Boca Juniors, você encontra o estádio do Boca Juniors, a instituição do Boca Juniors, também foi basicamente povoado por imigrantes italianos de Gênova, que é uma cidade, é um local do país da Itália. Tem até um time de futebol de Gênova. E na época, quando fundou o Boca Juniors, tiveram até os fundadores italianos também. Você vai até reconhecer pelos nomes que de fato são italianos. Então, para se ter uma ideia, na época, quando vieram para a Itália, quando da Itália vieram para a Argentina, esse pessoal de Gênova, que fundou o Boca Juniors, usavam muito um dialeto. Na Itália existem vários dialetos. Um deles, que no caso de Gênova, é o da Ligure, ou Ligúria, também pode ser chamado de Ligúria. Na verdade, se você procurar no mapa, vai até encontrar, nas regiões que você quiser procurar Gênova, você pode encontrar no lugar de Gênova Ligúria, ou Ligure também, mais fácil de encontrar Ligúria, mas enfim. Ou Ligúria, ou você vai encontrar a República de Gênova, ou vai encontrar Gênova, mas enfim, você vai ver essa referência em alguns mapas, até porque usam esse dialeto, região da Ligúria. Então é um dialeto daquele povo, daquela região, e, e eles usavam isso. Dentro desse dialeto é que está a história dos chineses, tá? E aí eu trago isso para vocês agora. Gênova, ela usa esse dialeto, como eu disse, e para vocês entenderem melhor o contexto aqui, Gênova, que é o nome italiano do local, que a gente entende que é a região lá da Itália, em Ligure ou Ligúria, nesse dialeto, se chama ou significa Zena. Gênova significa Zena. Isso é Gênova em Ligure ou Ligúria, tá? Os nativos, o gentílico, para quem é oriundo daquele local, se chama Zeneshi. Zeneshi. Esse é o nome do gentílico dos oriundos de Gênova em Ligure. Zeneshi. Tá? Dentro desse dialeto, aqui você encontra, você vê o primeiro time do Boca Juniors. Tá? Em 1905, esse é o primeiro time do Boca Juniors. Mas esse gentílico Genesi, em Ligure, em italiano, digo, ele quando veio para a Argentina, não é italiano, quando ele veio para a Argentina, continuou com o dialeto Ligure,
ou Ligúria, Zeneshi. Indo para a Argentina, na época, quando veio essa colonização italiana, uma parte dentro deles, esses que fundaram o Boca Juniors, que são de Gênova, sofreu mudanças, o que é muito normal, língua viva sempre vai mudar para contrações, pronúncia, por causa de sotaque de outros países. Eu faço faculdade de literatura inglesa, eu vejo muito isso. Então você tem a mudança da língua constantemente. Aqui não foi diferente, mas um contexto de história. No caso, Zeneshi, em Ligure, na Argentina passou para Xenenses. É basicamente isso. Por uma mudança que eu vou passando para vocês verem também alguns jogadores, uns ídolos da Argentina. O Riquelme, para muitos, é o maior. Eu também considero o maior. Por tudo que ele fez, o amor que ele tem, até hoje está envolvido com a diretoria do Boca Juniors, trabalhando como um dos dirigentes. Mas, enfim, voltando aqui para essa origem, o chinês nada mais é do que uma evolução do dialeto da Ligúria, de Zeneshi para Xenesis, Zeneshi para Xenesis, tá? É basicamente isso. Então, essa mudança aconteceu naturalmente quando você vê palavras, vós me ser, você, isso vai mudando. E aí, no caso, Zeneshi mudou para Xenesis, quando veio para a Argentina. E o que significa chineses ou geneshi? Basicamente, em italiano, no normal, que a gente entende hoje, fora da Ligúria, na língua italiana ou até na portuguesa, quando você faz a tradução, significa genovese. Genovese, que no caso é um nativo de Gênova, Itália. Entende a ligação? Você vai pegando isso. É basicamente um cara que é oriundo da Gênova, que são. E você faz a ligação do pessoal que veio para a Itália, para a Argentina e que fundou o Boca Juniors, que são de Gênova, que são genovese. Então, é basicamente uma mudança, uma mutação do dialeto da Gênova, que foi, com o passar do tempo, se tornando o que a gente entende hoje como chinês e virou uma espécie de sinônimo da torcida do Boca Juniors. Eu falei dos fundadores, mas não falei os nomes. Então, vocês que têm curiosidade, os fundadores, em 1905, do Boca Juniors se chamam Esteban Balieto, atenção ao sobrenome, Esteban Balieto, Alfredo Scarpati, Santiago Sana, Tomás Movio, Juan Antônio Farenga, Teodoro Farenga e Luiz de Arane. Então, você vê que esses sobrenomes são, de fato, italianos. Balieto, Arane, Farenga, a pronúncia ela é diferente. Então, dentro disso, finalizando aqui o vídeo, tem a La Doce e trago para vocês também uma curiosidadezinha, mas é uma curiosidade boba, tá? Assim, é só porque eu pensei, por que não trazer isso para vocês? Enfim, aqui tem o Gênova. Esse é o lugar, Gênova, aonde esses fundadores do Boca Juniors vieram. Foi de lá que eles vieram. De Gênova, que é, quando eu falei, da região da Itália. Aqui você encontra a República de Gênova. No norte, você vai olhar, você pode pausar o vídeo e você vai acompanhar. República de Gênova, lá no norte da Itália. Nápoles, e eu vou explicar o porquê eu estou falando de Nápoles, lá no sul da Itália. Quase próximo do bico da bota, que eles falam lá do país da Itália, tá? A distância é norte e sul, diferente. O que eu quero dizer com isso? Esse senhor aqui se chama Vitor Genovese. Vitor Genovese, ele foi um mafioso muito famoso de uma das 5 famílias de Nova York, do crime organizado. E Vitor Genovese tem a família Genovese. A família Genovese, ela homenageou, colocando o nome da família mafiosa de família Genovese por causa desse senhor aí, o Vitor Genovese. Por tudo que ele fez, a longevidade que ele teve, a importância que ele teve na família dessa família italiana, uma das 5 grandes famílias da máfia de Nova York, tá? Então, mas aí eu pensei, será que tem ligação? Eu falei, se eu pensei, será que o povo não vai pensar? Aí eu vou trazer para eles também essa curiosidade.
Não tem ligação, como eu falei, de Nápoles, é porque o Vitor Genovese nasceu em Nápoles, tá? Ele nasceu na região de Nápoles, então por isso não tem ligação. Procurei o nome do pai, porque o Genovese vem do pai, porém eu não encontrei registro de nascença dele, por exemplo, em Gênova. Porque, como a gente viu aqui no vídeo, Genovese significa nativo de Gênova. Porém, a princípio é apenas um sobrenome, apenas uma coincidência. A gente vê alguns casos de times que têm ligação com máfia, com milícia. Não é o caso, pelo menos, do Boca Juniors com essa família genovese. Como eu falei, tem as 5 famílias, a família Bonanno, Gambino, tem a Lucchesi, e a Genovese é uma delas. Porém, Vitor Genovese, que era o capo de tutti capi, da família Genovese, não tem essa relação. Tá? E aí eu só coloquei para vocês aqui o mapa para vocês verem a distância de Gênova para o norte, Nápoles para o sul. Então, de fato, isso não acontece. Só para deixar mais informativo ainda, o Vitor Genovese nasceu em Tufino, que é uma região próxima de Nápoles. Não chega a ser na capital, é próximo de Nápoles. Aproximadamente 30 quilômetros de distância do centro de Nápoles. Tá? Mas, de qualquer forma, é no sul da Itália. E, a princípio, a única coincidência é o seu nome com a origem de Gênova. Fechou? Gostaram da curiosidade? Querem ver mais algum tipo de curiosidade sobre isso? Querem ver outros? Enfim, vocês decidem. Qualquer dúvida, vai estar tudo na descrição, links abaixo para você acompanhar a rede social, do Futebol na Fronteira, tudo que você quiser saber vai estar lá. E se você sentir falta de alguma informação, deixe nos comentários, a gente vai estar respondendo. E aquilo que eu falei, like, deixa se você gostar. Se não gostar, deixa comentário, que vai ser muito importante para a gente saber o que precisa melhorar e trazer um conteúdo melhor para vocês. A gente sabe que nem sempre a gente consegue acompanhar um conteúdo bacana sobre futebol argentino, paraguai, mexicano e o estadunidense. A gente tenta trazer aqui para vocês o que a gente gostaria de ver também, e vocês se comunicando conosco também traremos uma qualidade melhor e dentro daquilo que vocês entendem que seria melhor. Fechou? Comunicação é tudo, e na comunidade FAF é mais importante ainda. Forte abraço, até a próxima. Tchau.